Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo para mais um dia no nosso Clube da Leitura. Simbora, simbora! Nós vamos continuar a leitura. Não é uma leitura. Eu separei alguns pontos daquilo que fez sentido quando eu fiz um estudo, uma leitura em grupo com umas amigas um tempo atrás. E ficou muito forte, batendo no meu coração esse compartilhar com vocês, de poder crescer, aprender, entender como a mulher muitas vezes ela sofre por não conhecer a verdade. Então estamos aqui. Bom dia, amada. Seja bem-vinda. Você é muito amada. Então hoje a gente vai entrar no capítulo 3, o capítulo que fala mentira em que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Mas antes disso, como todas as manhãs, é importante a gente acordar, a gente poder colocar o nosso dia, mentalizar como vai ser esse dia, colocar expectativa mesmo no Senhor e não em pessoas. Então, como todas as manhãs, a gente faz o nosso momento de mentalização, de oração mesmo, colocando diante de Deus as nossas vidas. Então, eu costumo fechar os olhos e eu convido você, se fizer sentido e você ficar à vontade, a estar conosco nesse tempo. Deus, a Ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigada porque sempre nos ouve, mesmo quando não temos uma visão real de quem você é, dos seus verdadeiros e reais atributos. Deus, obrigada porque mesmo sendo tão falha, o Senhor tem o prazer de se relacionar conosco. E com isso, cada dia mais, nós temos o privilégio de nos sentirmos muito amadas. Deus, obrigada porque nós colocamos todo o nosso dia. Aqui eu tenho acordado antes do sol e vendo o quão maravilhoso o brilho do sol é. Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja ao nosso redor, no nosso coração, para que a gente possa sentir a sua presença, mesmo que nós não vemos, não conseguimos estar de olhos abertos como o sol. A gente não consegue olhar para o sol, mas a gente consegue sentir esse brilho, esse calor, esse poder. Ó Espírito Santo, faça em nós esse sentir, para que o nosso dia seja um dia repleto de ver o Senhor nos detalhes, nos relacionamentos, nas conversas, para que possamos, enquanto mulheres, olharmos para nós e entendermos o nosso valor, porque nós somos a mais bela da criação. Nós somos delicadas, nós somos maravilhosas, nós somos relacionais, nós somos sensíveis, nós somos criativas, porque o Senhor é um Deus criativo. Nós somos únicas, nos ajuda a reforçar tudo isso dentro de nós. Pai, nós entendemos que todas as mentiras que já foram faladas um dia para nós podemos sim virar a página e começar a viver e a buscar o que realmente nos liberta, o que nos faz ser livre e vivermos livre, longe de um cativeiro, longe de uma prisão, longe de amarras, longe de sujeiras emocionais que ferem a nossa alma.
Ó Deus, eu vejo agora um dia assim repleto de bondade, repleto de generosidade, repleto de boas falas, repleto de solitude, se eu precisar num momento de simplesmente estar só na tua presença. Eu vejo um dia de calmaria, eu vejo um dia onde eu estou alegre, num domingo, me relacionando com a minha família. Ó Deus, reforce em nós nesta manhã tudo que realmente é essencial. Ativa em nós o poder do foco, de focarmos no Senhor. Em tudo aquilo que é essencial aos teus olhos e agrada ao teu coração. Obrigada, Senhor. Mesmo com tantas circunstâncias adversas, mesmo às vezes vivendo algo turbulento, eu me sinto muito amada pelo Senhor. Amém. Muito bem, muito bem. Então a gente está no capítulo 3 e o capítulo 3 vai falar as mentiras em que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Uau! Às vezes eu pergunto, né? Às vezes não. Toda a mentoria com as alunas a gente discorre sobre quem nós somos. A gente mergulha fundo dentro de nós para a gente poder reafirmar essa identidade, né? Que muitas vezes foi perdida, está abafada, está empoeirada e por conta de muitas mentiras que ofusca tudo isso nas nossas vidas. Então, como todo capítulo, a autora Nancy, muito obrigada pela sua escrita. Eu honro a sua vida através desse ministério e que eu e você, Nancy, possamos ser pontes para levar pessoas a encontrarem a verdade. E nós cremos que é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração. A gente só é ponte, a gente só é usada por Deus, a gente só faz o que tem que ser feito. Você tem feito o que tem que ser feito? Pensa aí. Então vamos lá, vamos ler o Diário de Eva. Esse Diário de Eva. Depois, se vocês se emocionarem, ou se vocês forem tocadas, ou se vocês... Enfim, escreve aí, porque eu acho ele forte. Então vamos lá. Querido Diário. Estas últimas semanas têm sido as mais difíceis da minha vida. Eu realmente gostaria de que houvesse alguém com quem pudesse conversar. Adão e eu não estamos nos dando muito bem, desde que tivemos que nos mudar. Não sei se algum dia ele vai confiar em mim de novo. De certa forma, não posso culpá-lo. Realmente destruí a sua vida. Sinto-me tão estúpida. Adão simplesmente não entende o efeito que a serpente teve sobre mim. Ela era tão sedutora que senti que era impossível resistir. Continuo revivendo aquele momento em que olhei para baixo e percebi que estava nua. Então olhei para Adão e percebi que ele estava pensando a mesma coisa. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, não conseguia olhá-lo nos olhos. Nós nunca antes tínhamos nos sentido estranhos ao lado de um ao outro. Agora nós sentimos assim grande parte do tempo. Embora Deus
nos tenha dado roupas reais para substituir aquelas folhas inúteis de figueira, eu ainda me sinto tão exposta, não apenas por fora, mas ainda mais por dentro. Nunca costumava pensar em como Adão julgava minha aparência. Sempre soube que ele me amava e achava que eu era a coisa mais linda que Deus já tinha feito. Agora me pergunto se realmente me ama e me acha atraente. Será que gostaria que Deus nunca tivesse me dado para ele? A gente para pensar, né? Quantas vezes nós nos sentimos sós, nós não nos sentimos amada e, acima de tudo, a gente se sente culpada por algumas coisas que nós fizemos. Mas há algo muito especial no relacionamento com Deus. Ele só quer a nossa sinceridade, sabe? O nosso arrependimento. Eu acho que algo mais lindo que tem num relacionamento com Deus é esse coração ensinável, assim como Davi tinha. Davi foi um homem com tantas assim atribulações na sua jornada. Davi conseguiu tantas coisas, mas ele perdeu tantas outras, principalmente com relação à família dele. Mas Davi tinha algo especial. Ele tinha um coração ensinável. Ele tinha um coração diante do Senhor. E ele errou várias vezes em coisas diferentes. Porque quando a gente se arrepende, a gente evita errar e ter o mesmo erro, a mesma falha. Entende a relação? E aí a gente vai falar, a Nancy vai mostrar para nós algumas mentiras que nos afasta de verdade, de quem Deus, né? De quem Deus é na nossa percepção de nós mesmas. Então, ela fala assim: há um bom tempo, um de meus olhos ficou extremamente irritado e comecei a ter dificuldade para usar lente de contato. No início pensei que estava sofrendo um ataque alérgico, o qual tentei combater com remédios para a alergia. No entanto, o problema com meu olho persistiu. Por causa da irritação, não conseguia enxergar bem o que a lente e minha visão ficava distorcida. A irritação aumentou tanto que tive de ficar sem lente por alguns dias até que consegui uma consulta com um oftalmologista. Quando o médico examinou meus olhos, explicou que eu estava tendo um problema de alergia. Além disso, o problema não era com os olhos, mas com a lente de contato. De alguma forma, a lente tinha sido danificada. A curva fora achatada. E a lente disforme estava raspando em meu olho e criando essa irritação. Para restaurar minha visão, a lente danificada teve que ser substituída por uma nova. Olha que linda essa analogia que ela faz. Aquilo em que acreditamos sobre Deus é algo crucial, porque afeta aquilo em que acreditamos sobre todo o resto. Uma visão distorcida ou deturbada de Deus distorcerá a forma como vemos a tudo e a todos ao nosso redor. Uma das áreas particularmente afetada pela visão que temos de Deus é a nossa visão de nós mesmas. Se não o vemos como ele realmente é, se acreditamos em coisas sobre ele que não são verdadeiras, teremos
invariavelmente uma visão distorcida, embaçada, errada sobre nós mesmos. Se temos uma visão empobrecida de Deus, vamos nos empobrecer. Se construímos em nossa mente um Deus que é fraco e impotente e que não está no controle de cada detalhe do universo, vamos nos enxergar como impotentes. E se seremos oprimidas pelas tempestades e circunstâncias que nos rodeiam, nós vamos entender que esse Deus não está conosco. Se nosso Deus é inútil, vamos nos enxergar como os inúteis. Se acreditarmos em mentiras sobre Deus, também acreditaremos em mentiras sobre nós mesmas. Nós mentimos para nós mesmas. Nessa fala, eu não tenho valor. Gente, eu já falei tanto aqui, vou continuar falando, porque isso é algo muito, muito poderoso, sabe? Nós temos valor. Tudo que a gente faz importa. Nós temos valor, por isso a gente precisa ter esse cuidado de como nós olhamos para nós mesmos. Mais de 42% das mulheres pesquisadas indicaram que essa é uma mentira em que elas acreditaram. É uma mentira poderosa, como você pode ver por alguns dos seus testemunhos que algumas mulheres colocaram aqui. Meu sentimento de inferioridade tem sido uma luta contínua. Muitas vezes ele me levou a desistir de relacionamentos, embora eu seja uma pessoa extrovertida e que gosta de gente. Eu já passei por isso. No livro Faxina eu coloco alguns testemunhos mesmo, alguns relatos. Porque Deus me deu a facilidade de se relacionar com pessoas e isso. E eu reconheço que por muito tempo eu consegui me alegrar em relacionamentos. Mas também por um tempo eu coloquei muita expectativa e muita aprovação das pessoas. E eu fui perdendo a essência do meu valor. Por quê? Porque eu comecei a me decepcionar com algumas pessoas. E aí teve uma época que eu falei assim, eu não quero mais saber de gente. Eu não quero me relacionar com ninguém. Mas Deus é um Deus lindo, é um Deus que nos permite trocar a nossa lente. E Ele me restaurou, fazendo com que eu amasse cada vez mais as pessoas. Uau! E muitas vezes, ainda, percebendo que algumas pessoas me ferem ou falam algo sobre mim, por exemplo, isso não me fere mais. Isso não dói mais, porque eu já entendi que a pessoa só está falando algo sobre ela mesma. E que muitas vezes, algumas mentiras aqui, ó, a pessoa não sabe o valor dela, porque se ela soubesse o valor dela, ela podia entender que era possível fazer diferente. Ou uma outra mulher. Sinto a necessidade de que aqueles ao meu redor reafirmem constantemente meu valor, porque me sinto sem nenhum valor. Se as pessoas me conhecessem, elas concordariam. A outra. Por causa do sofrimento em meu casamento, sentia que eu era inútil e que ninguém, nem mesmo Deus, poderia me amar. Eu simplesmente não estava à altura e, como sempre, sentia que tinha de ser perfeita para ser amada. Obviamente, Deus também não me amava. O perfeccionismo é algo que nos trava.
O perfeccionismo é uma amarra, sabe? Que nos deixa nesse cativeiro preso. Meu Deus, e eu já fui muito assim. Como é libertador a gente poder fazer as coisas e perceber que, mesmo você sabendo que ela não tá boa, naquele momento foi o seu melhor, entende? Meu Deus, como o perfeccionismo, ele pega muitas mulheres e as deixam extremamente escravizadas. É muito bom quando a gente identifica isso. E a gente já falou nos primeiros dias a importância da identificação. É maravilhoso, começa a ser libertador quando a gente identifica detalhes que nos afastam de viver o nosso melhor. Em muitos casos, esses sentimentos de ausência de valor resultam de acreditar em coisas que ouvimos dos outros, especialmente e especificamente na infância. Olha uma outra fala. Quando era criança, me diziam que eu era tão inútil quanto tetas em um urso. Olha só. Não demorei a acreditar que eu realmente era útil. Ainda tenho problemas com isso às vezes. Gente, tantas falas, tantas mentiras foram derramadas sobre a sua vida. E talvez aquela frase ainda ecoa como sendo uma verdade. E você precisa quebrar isso. Cada uma tem uma realidade, cada uma tem uma história, e essa história só vai potencializar ainda mais aquilo que você vai viver, porque eu tenho certeza, você vai transbordar de unção na vida de outras pessoas, por tudo aquilo que você está superando, por tudo aquilo que você está passando. Se você tem um entendimento que você está sendo preparada para algo maior, você vai mudar o seu drive mental e vai passar por essa circunstância que talvez você esteja vivendo com uma percepção diferente e vai perceber que o seu valor é muito maior. É muito e vai além daquilo que você acha que é. Acreditava que nunca seria ninguém neste mundo, porque era isso que eu via quando estava crescendo. Olha só como é forte. As pessoas me viam como uma retardada. Olha essa fala. Que eu não sabia de nada. Mesmo eu acreditava nisso naquela época. Costumava me fechar e não queria fazer nada com ninguém. Acreditei por toda a minha vida que nunca teria quaisquer bons amigos ou familiares e que iria apodrecer com o sofrimento e a dor pelos quais passei na maior parte da minha vida. Meu Deus! Meu Deus! O problema é que nossa visão de nós mesmos e nosso senso de valor são muitas vezes determinadas pelos comentários e pela opinião das pessoas. Quando o foco sempre está no outro, quando você realmente pega o que o outro falou como sendo uma verdade na sua vida, você não vai dar conta de olhar para você mesmo. Mesmo quando a opinião em si é verdadeira, o enganador pode usar essas informações para nos colocar em cativeiro. Por exemplo, uma coleguinha pode dizer a uma menina de 6 anos de idade: "Você é gorda." Essa menina um dia estará em cativeiro se crescer tirando conclusões falsas com base nesse comentário. "Eu sou gorda, portanto, sempre serei gorda. Ninguém nunca vai gostar de mim, ou qualquer que seja a sua amiga. Não tenho nenhum valor. Tenho de ser a melhor para que os outros gostem de mim ou me aceitem." Por quê?
Porque dependendo como você percebe e recebe uma informação, desencadeia muitas outras. Às vezes, uma única frase ouvida quando criança pode assombrar e atormentar uma pessoa durante anos. Isso foi o que aconteceu com Mind. Eu me lembro de ouvir quando tinha por volta de 6 anos de idade que não tinha o direito de viver e que nunca deveria ter nascido. Não me lembro de quem disse isso, mas me lembro de que minha mãe estava lá e não tomou nenhuma atitude. Fiquei muito arredia e tinha muitas dificuldades de falar com as pessoas. Quando estava para começar a 7ª série, fui decidida que eu precisava de educação especial. Fui aceita para frequentar as aulas, mas não havia vaga. Assim fui matriculada num curso normal. Nunca acreditei que pertencia àquele lugar. Até este fim de semana, acreditava que era retardada mesmo e anormal, e que deveria estar trancafiada em algum lugar. Não tinha amigos na escola e as pessoas faziam de tudo para me machucar. Como resultado, afastei-me ainda mais. Fiquei muito deprimida. Pensa comigo. Eu não sei qual fala que recoa, sabe, aí no seu coração, mas aqui você tá ouvindo, né, falas reais de mulheres reais. Então são histórias que ilustram mesmo uma progressão que vive escravidão, entendeu? E aí eu falo para vocês, o que tá te escravizando? Qual é essa fala? Aquilo em que acreditamos em nós mesmas, sobre nós mesmas, determina o modo como vivemos. Deixa eu arrumar aqui. Que não carregou direito, tem que colocar no carregador. Aí. Aquilo que acreditamos sobre nós mesmas determina o modo como nós vivemos. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Em que você tem acreditado? Há um versículo maravilhoso de 1 Pedro que nos mostra como o sentido de valor de Jesus não foi determinado pelo que os outros pensaram. Gente, Jesus é o nosso maior modelo e precisa ser o nosso maior modelo, precisa ser o nosso alvo. Bem ou mal, Jesus não determinava o que ele pensava e o sentido de valor dele pelo que os outros falavam. Ou de bem, isso é importante, ou de bem ou de mal, mas pela verdade expressa pelo Pai Celestial. Sabe por quê? Ela traz para nós esse pensamento de que Jesus, mesmo alguém falando bem dele, ou mesmo alguém falando mal dele, ele seguia cumprindo o seu propósito. Uma vez eu estava lendo, não sei se eu estava lendo num livro ou se eu vi uma palestra do T.J. Jakes. T.J. Jakes é um pastor americano. Ele tem uma história muito maravilhosa. Meu Deus do céu, o que Deus fez na vida daquele homem. Ele foi esmagado. Ele tem um livro que fala que é o esmagado mesmo. E ele falou que ele caminhava pela rua num condomínio dele e parava às vezes pessoas e elogiava o ministério dele. Nossa, você fez isso, você fez aquilo, tal, que bom. Ele agradecia e seguia. Mas também tinham outras pessoas que o paravam só para o condená-lo, para criticá-lo, para falar afirmações
sabe assim, negativas, maldosas sobre o que ele estava fazendo, vivendo. E ele agradecia e seguia. Eu achei tão maravilhoso isso, porque quando a gente entende quem nós somos, quem Deus é, o que os outros falam, passa por uma peneira. Mas independente do que os outros falam, eu sigo. Eu sigo. Porque eu sei que a fala real, verdadeira e maior e mais poderosa vem do alto. E eu preciso estar suscetível a essa voz, sabe? Eu preciso mergulhar nessa verdade, eu preciso ler sobre essa verdade, eu preciso buscar essa verdade. Então diz assim: a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Jesus foi rejeitado pelos homens, por aqueles que havia criado para si mesmo, por aquele que entrou e por quem deu a vida. Mas não foi o que determinou o seu valor. Ele foi acolhido por Deus e foi isso que o fez precioso. Foi isso que determinou o seu valor. É concebível que alguém que não reconheça nem aprecie artes viesse a jogar uma obra-prima no lixo. Isso tornaria o quadro menos valioso? Uau, que máximo isso! Nem um pouco. O verdadeiro valor da obra seria visto quando um colecionador de arte encontrasse a pintura e dissesse: essa é uma peça de valor inestimável e estou disposto a pagar qualquer quantia para adquiri-la. Quando Deus enviou seu Filho único e unigênito, Jesus, a esta terra, para levar os meus e os seus pecados para a cruz, colocou um preço em nós. Declarou que o valor da nossa alma é maior que o valor do mundo inteiro. Que bonito isso, né? Você vai aceitar a opinião de quem? Acreditar em uma mentira a colocará em cativeiro. Acreditar na verdade vai te libertar. Então, o que você acredita sobre você mesmo? Você acredita que você não tem valor? Você é muito valorosa. Você e eu somos muito valorosos. Escreve hoje em qualquer lugar: eu tenho valor. Escreve aqui para nós também. Já vai materializando isso, consolidando isso no seu coração. Escreve: eu tenho valor. Eu tenho valor. Mais uma. Preciso aprender a me amar. A baixa autoestima é um dos diagnósticos mais comuns nesse dia a dia. Sabe que eu não gosto de falar de baixa autoestima, gente? Eu aprendi que há uma diferença de baixa autoestima e autoimagem. Porque se eu ficar focado na autoestima, para mim é uma consequência de quem eu sou, sabe? É uma consequência da imagem que eu tenho sobre mim. A autoestima, ou a baixa autoestima, ela é uma consequência da minha autoimagem, é da minha percepção. Profissionais de saúde mental. Não vou precisar ler isso aqui para você, não. Já vou pular lá para frente. Você precisa aprender a amar a si mesmo. É a prescrição do mundo para aqueles que sofrem com a sensação de não ter valor. Isso se tornou um mantra popular quando a gente olha para o lado profissional. De acordo com a palavra de Deus,
A verdade é que fomos criadas à imagem de Deus, que Ele nos ama e que nós somos preciosas para Ele. No entanto, não somos nós que atribuímos esse valor a nós mesmos. Entende como está tudo interligado? É uma espiralzinha assim, ó. É uma espiralzinha. Tampouco experimentamos a plenitude do amor de Deus ao dizer a nós mesmas o quanto somos amáveis. Vou fechar isso aqui, gente. Tem um alarme aqui, tocando direto. E às vezes está parando a live. Ao contrário, Jesus ensinou que é perdendo nossa vida que o encontramos. A mensagem do amor próprio, ela coloca as pessoas em um caminho solitário e sem retorno em direção à miséria. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer: nunca gostei de mim, ou ela simplesmente não consegue amar a si mesma? De acordo com a Bíblia, a verdade é que nós amamos a nós mesmas imensamente. Quando Jesus nos diz para amarmos o nosso próprio como a nós mesmos, o ponto não é que precisamos aprender a amar a nós mesmas para poder amar os outros. Jesus está dizendo que precisamos dar aos outros a mesma atenção e cuidado que naturalmente dedicamos a nós. Mas será que você tem dedicado tempo a você? Será que você tem olhado para você mesma? Olhado de verdade para suas necessidades? Olhado de verdade aonde é que você sempre tem tropeçado? Olhado de verdade para dentro de você e mergulhado fundo e falado assim: Deus, revela algo que precisa ser melhorado, revela algo que precisa ser limpo. E aí? Quando tenho uma dor de dente, por exemplo, busco imediatamente uma maneira de identificar o problema e de me livrar dela. Se não me amasse, iria ignorar essa dor. Mas quando outra pessoa tem uma dor de dente, é fácil ser indiferente à necessidade do outro. O problema é dela. Nós naturalmente amamos a nós mesmas e não amamos naturalmente os outros. Não é um amor egoísta, mas sim um reconhecer quem nos amou primeiro. Aí está um ponto fundamental. O mesmo assunto é tratado em Efésios 5, quando Paulo afirma que o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimentá-lo e dele cuidar. Gente, o fato é que não odiamos a nós mesmas. Nem precisamos aprender a amar as outras pessoas. Precisamos negar a nós mesmas para podermos fazer aquilo que não vem naturalmente. Amar de verdade a Deus e aos outros. Nossa doença, muitas vezes, não está relacionada à baixa autoestima, nem tampouco como vemos a nós mesmas. Trata-se muito mais de uma visão deficiente de Deus. Nosso problema maior não é termos uma imagem medíocre de nós mesmos, e sim termos uma imagem medíocre de Deus, porque isso está relacionado. Entende que agora há pouco eu comentei uma fala sobre que o outro só está falando dele mesmo, mas ele me usa na fala dele? Isso é a mesma relação quando nós falamos de nós mesmas com relação a Deus. Nossa necessidade não é de nos amarmos mais, mas de recebermos o amor incrível de Deus por nós e acertarmos seu projeto e propósito para a nossa vida. Meu Pai amado.
Uma vez que já recebemos seu amor, não temos de nos comparar aos outros. Não temos mais de nos focalizar no eu. Esse eu egoísta, sabe? Em vez disso, devemos nos tornar canais do amor dele aos outros. Bom dia, querido. Deus abençoe seu dia. Faça um excepcional dia. Uma vez que já recebemos o seu amor, não temos de nos comparar com os outros. Gente, isso é muito forte. Quantas pessoas, quantas mulheres ficam aprisionadas na comparação. Quando a gente se compara, a gente perde o nosso valor. Porque Deus não nos compara, porque Ele nos fez única. Nós somos singular. Ninguém tem uma digital igual à sua. Ninguém tem uma digital igual a minha. Ninguém tem a mesma história que eu. Nós podemos ter histórias similares, mas não iguais. Nós não somos produtos em série. O produto em série, ele pode ser comparado, porque ele é igual. Mas nós não. Mais uma mentira. Não consigo controlar o meu jeito de ser. Não consigo controlar o meu jeito de ser. Meu Pai. Sabe aquelas pessoas que se rotulam? Aquelas mulheres que se rotulam falando que eu sou assim mesma. Não, você não é assim mesma. Você está assim. Porque quem você é já foi declarado. Você tem um DNA celestial. Você é filha do rei. Você é nobre. Então, os seus comportamentos precisam ser adequados a essa realidade de quem você é. Então, essa é uma outra mentira que a autora traz para a nossa reflexão e que coloca muitas pessoas em cativeiro por uma vida inteira. É uma mentira que todas nós acreditamos em um momento ou em outro. Eu já acreditei nisso. Eu não sei você. Mas eu já acreditei. Eu sou assim mesmo, não tem como mudar. Putz. E tem como mudar. Porque as situações mudam, nós mudamos, relacionamentos mudam. A atmosfera vai mudando. Tudo muda. O que não pode mudar e que não tem como mudar é Deus. E o que Ele já falou sobre nós. Isso não muda. A mentira em que acreditava, olha esse testemunho aqui que ela traz. A mentira em que eu acreditava era: você será exatamente como seus pais. Isso é hereditário. Você não pode fazer nada sobre isso. Meu pai era ministro quando eu era criança. Ele e minha mãe se afastaram de Deus e da igreja. Eu acreditava que uma pessoa não pudesse permanecer fiel a Deus para sempre. Acreditava que como meus pais não permaneceram, eu também não permaneceria. Olha só, olha outro aqui, ó. Tenho justificado minha preguiça e a minha falta de disciplina ao afirmar que não consigo controlar o meu jeito de ser. Entendeu? Olha outra. Eu acreditava que tinha um problema de peso porque todo mundo na família do meu pai era gordo. A corporal deles. Por isso achava que sempre teria dificuldade de emagrecer. Não adiantava tentar. O peso simplesmente voltaria de alguma maneira. Portanto, eu estava colocando neles a culpa
por minha escravidão à comida. Gente, são tantas realidades. São tantas realidades. Em áreas diferentes da nossa vida. São tantas realidades em áreas diferentes das nossas vidas. Vemos coisas em nós mesmas que gostaríamos que fossem diferentes. Ou que sabemos que não são do agrado do Senhor. Mas em vez de aceitar a responsabilidade pessoal por nossas próprias escolhas e atitudes e por nossos comportamentos, nós temos 101.000 justificativas para as quais somos como somos. Qual é a justificativa hoje que você tem colocado na sua realidade para você afirmar para você que não vai mudar? Por exemplo, aqui tem algumas. Nossa casa é tão pequena, tudo me dá nos nervos. Não consigo fazer nada direito. Meu trabalho é tão estressante, não consigo deixar de ficar irritada com os meus filhos quando volto para casa. É aquela época do mês, sempre acontece isso. Meus hormônios estão me enlouquecendo. Eu não posso ser refém de justificativas. Você não pode ser refém de justificativas. Estou tão cansada, então eu não consigo funcionar. Minha família nunca lidou com problemas. Nós simplesmente acumulávamos tudo dentro de nós e fingíamos que nada estava errado. Até hoje, nem sei enfrentar problemas realmente. Meus pais nunca me apoiaram e nunca fui capaz de me sentir amada. Minha mãe e a mãe dela eram maníacas depressivas. Acredito que isso seja hereditário em nossa família. Minha mãe nunca foi uma verdadeira mãe para mim. Nunca tive um modelo para me mostrar como criar meus filhos. Tive uma infância abusiva. Nunca fui capaz de confiar nas pessoas. Meu ex-marido sempre me colocava para baixo. Ele destruiu muito a minha autoestima. E por isso eu sou assim. Você não é assim. Você está. Quando você entende que o estar é um tempo, você começa a afirmar em quem eu sou. Porque quem você é não muda. Porque Deus não muda. A implicação de todas essas declarações é que os outros fizeram de nós o que somos. Que somos apenas vítimas reagindo às feridas que o outro nos infligiram. Seus problemas começaram dentro. Eva fez uma escolha simples e pessoal. Não havia ninguém além dela mesma para culpar. Essa escolha a colocou num cativeiro e trouxe um enorme sofrimento para a sua vida, para a sua família e para cada geração que viria a seguir. Eva não podia culpar nada, porque o seu ambiente era perfeito. Essa mentira, não consigo controlar o meu jeito de ser, nos transforma em vítima. Será que você tem comportamentos vitimistas? Aqui no Faxina, eu falo da poeira do vitimismo. A gente precisa mudar esse drive, é uma mudança de mentalidade. Olha o que a Nancy está trazendo para nós, para reflexão. Quantas pessoas já têm nos alertado sobre isso. E ainda a gente considera que somos vítimas indefesas de outras pessoas e de circunstâncias externas. A implicação é que alguém ou alguma coisa é responsável por quem somos. E que não temos maior controle sobre quem somos e o que fazemos e do que uma... Sabe? É como se ficássemos assim num marionete, alguém mexendo na nossa realidade.
De alguma forma acreditamos que o nosso destino é ser controladas por seja lá quem for, ou o que for que esteja puxando nossas cordas. Essa mentira nos deixa sem esperança de que algum dia possamos ser diferentes. E é isso que Satanás sabe, e é isso que ele quer. E se acreditarmos que não conseguiremos mudar o nosso jeito de ser, nunca mudaremos. Continuaremos a viver em cativeiros, e se acreditarmos que estamos fadadas ao fracasso, a continuar pecando ou sendo miseráveis, e é miseráveis aqui, ó, na mentalidade, certamente vamos falhar. Vamos continuar a pecar e a sermos sempre mulheres infelizes e frustradas. A verdade é que, de fato, temos uma escolha. Somos responsáveis por nossas próprias escolhas. Podemos ser mudadas pelo poder do Espírito Santo. Uma vez que conhecemos e abraçamos a verdade, podemos nos libertar das correntes do nosso passado, das nossas circunstâncias e até mesmo de hábitos profundamente enraizados. Nós somos cooperadores do reino. Nós precisamos governar sobre nós mesmos. Em Gênesis, Deus colocou isso para nós. Nós precisamos governar sobre todos os animais da terra. Lembra lá em Gênesis? Precisamos governar sobre o trabalho, fazer a nossa parte, fazer o que precisa ser feito. E uma outra mentira, eu vou deixar para a gente discorrer amanhã, que é sobre tenho os meus direitos. Sabe quando ressoa aquela fala assim, eu tenho direito, eu vou e faço. Até que ponto? Então a gente vai falar sobre essa mentira amanhã cedo. Sobre os meus direitos. E eu deixo para você pensar hoje sobre o que realmente tem tirado você da presença, sabe, de Deus. O que realmente tem te afastado de viver o seu melhor? Qual é essa fala interna? O que você ouviu lá atrás que tem te incomodado até hoje? Comece a pensar sobre por que eu não tenho conseguido me amar? Por que eu não tenho conseguido olhar para mim mesma? Listar o meu valor, listar as minhas qualidades, os meus dons, meus talentos. Se você chegou até aqui, você não é só uma sobrevivente. Olha a diferença. Nós não podemos sobreviver somente. Nós precisamos ser seres viventes, que vive e que desfrute no melhor. Então olhe para você. Hoje o desafio é você realmente olhar para você, perceber essas nuances que têm te afastado, qual dessas mentiras sobre o seu valor, quais mentiras sobre você mesmo. Por que você não tem conseguido olhar para você com carinho, olhar para você com generosidade? O que você não tem conseguido controlar em termos da sua personalidade? Porque quando eu estudo o Enneagrama traz para nós essa diferença de essência e personalidade. E a gente entender esse nosso valor é a gente se fixar na nossa essência. E quando a gente tem essa dificuldade é porque o nosso ego, a nossa personalidade tem colocado máscaras sobre nós.
tem nos deixado com a lente do nosso óculos embaçada e que não nos permite ser e viver essa verdadeira essência. Então, o que está te afastando disso, sabe? Está na hora de trocarmos essa lente. Está na hora de trocarmos esses óculos. Tem que trocar essa lente. Tem que mudar a sua percepção e tem que ter o entendimento dessa verdade, porque só assim a gente consegue mudar essa mentalidade de mediocridade. No livro eu comento sobre isso no Faxina. Tem um capítulo que eu falo sobre o toalete da pobreza. E o toalete da pobreza fala sobre mediocridade e prosperidade. Fechou, gente? Eu vou marcar a página aqui, ó. Página marcadinha, pra gente poder continuar amanhã. Faça um dia lindo, faça um dia excepcional. Tenha um tempo com você mesmo. Você é a sua maior companhia. Quanto mais você dá conta de estar bem com você mesmo, mais você vai dar conta de transbordar de tudo aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. Um excelente dia e até amanhã. Convida mais pessoas, se isso tem edificado a sua vida. Encaminha para alguém. Chama alguém. Traga alguém para que esse movimento, para que essa frequência de mulheres lindas e maravilhosas, vamos resgatar essas mulheres. Simbora comigo, vocês também são ponte de acesso. Então, vamos resgatar essa mulher. Tá bom, meninas? Ó, um beijo grande, um bom domingo. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau.